Bom, pessoal, nessa videoaula nós vamos tratar sobre os exercícios, né? Vamos comentar os exercícios que compõem a nossa lista número 2, referente ao módulo 4 do nosso curso de Hidrologia Aplicada para Engenheiros Civis. O módulo 4 ele vai tratar sobre o fenômeno da precipitação. No módulo 3 nós vimos o locus, né, onde esses fenômenos acontecem, né, esse movimento da água, né, entre a litosfera e a atmosfera. Tá? E agora no módulo 4 nós começamos a tratar esses fenômenos de modo individual. Então, o primeiro que a gente vê é a precipitação. Então a gente tem um grupo de exercícios e a gente vai comentar um a um. Então, vamos nessa. Então, o primeiro exercício da nossa lista diz o seguinte: um balde com formato cônico foi deixado na chuva durante um evento de 80 minutos de duração. Tá? Então já vamos começar aqui a retirar os dados, né, do exercício. Então, primeiro dado aqui, 80 minutos de duração da precipitação. Ao final desse evento, ao final dessa precipitação, o balde que estava inicialmente vazio apresentava um nível d'água mostrado na figura. Esse nível d'água aqui, ó, altura H. Né? E essa altura é mais um dos dados do exercício, né? A altura de 6 centímetros. E a pergunta do exercício é a seguinte: qual foi a intensidade da chuva durante este evento em milímetros por hora? Então aqui a gente já vê, né? Aqui o primeiro dado do exercício está em minutos, o segundo dado está em centímetros e o exercício me pede a resposta em milímetros por hora. Então eu vou ter que transformar esses dados, obviamente. Tá? Então cuidado com isso. A altura do balde, que é um tronco de cone, né, é de 40 centímetros. Tá? Então eu tenho essa altura aqui, ó. Isso aqui são 40 centímetros. Vou colocar aqui, né? É mais fácil. Então tem 40 centímetros. Vamos colocar aqui como manda o figurino. Tá? O diâmetro maior do balde é a boca do balde, né? São 40 centímetros também. Então aqui eu também tenho 40 centímetros. E o diâmetro menor, que é do fundo do balde, é de 25 centímetros. Tá bom? Pois bem, então vamos lá. Eu tenho três níveis aí, né? Eu tenho o nível da boca do balde, tenho o nível do fundo do balde e tenho o nível, né, da linha d'água. Né? Então eu tenho o diâmetro do fundo, o diâmetro da boca e também tenho o diâmetro correspondente à linha d'água, tá? Abrangido pela linha d'água. Se eu traçar duas verticais aqui, ó, né, a partir dos vértices aqui do fundo do balde, né, eu vou formar dois triângulos, né? Dois triângulos. E pelo teorema de Tales, né, eu posso fazer a comparação desses triângulos porque são triângulos retângulos, né, que possuem o mesmo ângulo aqui de abertura, né? Tá, ok? Os mesmos ângulos de abertura. Então eles podem ser comparados. Então eu vou comparar o cateto oposto a esse ângulo de abertura aqui, né, do fundo do balde, tá, ok? Com esse outro cateto aqui, o qual eu já conheço, né, o valor dele. Por quê? Se eu sei que isso aqui são 40 centímetros e esse segmento central aqui são 25, que corresponde ao fundo do balde, obviamente 40 menos 25, 15, e eu vou ter aqui dividido por 2, né, dois trechos, né, dois catetos aqui de 7,5 centímetros ou 75 milímetros. Né? Então eu sei que isso aqui eu vou dar o nome de valor x e aqui de 75 milímetros. Então x está para 75, né, um cateto está para o outro, assim como o cateto adjacente, né, 60, né, que é o cateto desse triângulo menor, né, 6 centímetros, 60 milímetros, está para 400, né, ou seja, os 40 centímetros. Então eu acho, né, multiplico cruzado, acho o valor de x, 11,25 milímetros. Tá bom?
Como eu sei que esse volume de água aqui corresponde a um volume de tronco de cone, tá? E como eu sei que para achar o volume de um tronco de cone, eu tenho que ter a área da base, tá? desse tronco de cone, né? Mais a área do topo desse tronco de cone, dividido por 2 vezes a altura, né? Então eu vou precisar desses dois raios. Eu vou precisar do raio aqui do fundo e do raio aqui da superfície da água. Tá? O raio da superfície da água, como ele é maior, né? Eu vou chamar de Rzão. Rzão é igual a Dzão sobre 2. Né? Esse Dzão aqui nada mais é que o quê? Os 250 milímetros, correspondentes ao fundo do balde, mais 2x, né? Mais 2x, que eu acabei de encontrar, né? Mais 2 vezes 11,25 dividido por 2. Então, vou ter o Rzão aqui igual a 136,25. Então, já achei o raio maior. O raio menor, né? Só dividir o 250 dividido por 2, raio menor igual a 125. E aí eu jogo na fórmula para calcular o volume de água que durante os 80 minutos daquele evento de precipitação foram acumulados dentro do balde. Tá bom? Então, PRzão ao quadrado mais PRzinho ao quadrado sobre 2 vezes a altura do balde. Então, aqui substituir, achei aqui, né? Vamos ver aqui. Então, aqui eu tenho, né? 3.222.243,23 milímetros cúbicos de água. Né? Isso em 80 minutos, ou seja, o correspondente a 1,33 horas. Né? Então, basta a gente fazer a regra de 3, né? Se 1 hora equivale a 60 minutos, 80 minutos equivalem a quantas horas? Multiplica isso aí cruzado e acha esse cara. Muito simples, tá bom? E agora o cálculo da precipitação. A precipitação é uma vazão, né? É um volume de água por uma unidade de tempo. Então, primeiramente, eu vou verificar quanto vai chover em 1 hora. Tá? Então, eu já tenho o volume e vou dividir pelo tempo que eu disponho, tá? Que eu encontrei, né? Que é o tempo de precipitação. Então, 3.222.243,23 dividido por 1,33. Então, o volume de chuva que foi precipitada em 1 hora, esse volume aqui. Ó. Tá? Então, esse volume em milímetros cúbicos. Tudo bem? Mas eu sei o seguinte, que quando o próprio exercício me fala isso, né? Ele quer a intensidade da chuva em milímetros por hora. Tá bom? Em milímetros por hora. Então eu já sei o volume de chuva por hora. E eu quero transformar isso agora para milímetros, que é uma altura. Né? Então eu vou distribuir esse volume numa área. Essa área, por padrão, é uma área de 1 metro quadrado. Ou seja, 1000 milímetros por 1000 milímetros. Porque eu não vou poder dividir milímetros cúbicos por metro, né? Então tem que ser uma área de 1000 por 1000 milímetros, tá bom? E aí eu só faço a divisão, tudo bem? E vai resultar em uma intensidade de chuva que ocorreu nesses 80 minutos de 2,42 milímetros por hora. E essa é a resolução desse exercício número 1. O exercício número 2 é muito simples, porque ele é simplesmente, ele não demanda nenhum cálculo assim absurdo, né? Ele é simplesmente a leitura de um gráfico. Tá? Então a gente tem esse gráfico aqui e o enunciado do exercício me pede o seguinte: considerando a curva IDF, né, de intensidade, duração e frequência do Departamento Municipal de Água e Esgoto para o posto pluviográfico do Parque da Redenção, qual que é a intensidade da chuva cuja duração é de 40 minutos e que tem 1% de probabilidade de ser igualada ou superada em um ano qualquer em Porto Alegre. Então né, o locus aí é uma bacia hidrográfica da cidade de Porto Alegre. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, o exercício me fornece a probabilidade de ocorrência dessa chuva. Tá? Mas essa probabilidade ela se relaciona, né, a qual tempo de recorrência, tá ok? A qual tempo de retorno. Então eu sei que probabilidade é o inverso do tempo de retorno. Logo, o tempo de retorno é o inverso da probabilidade. Então eu tenho a probabilidade que é de 1%, ou seja, 0,01, eu divido 1 por 0,01 e vou obter aqui o tempo de retorno que é de 100 anos. Ótimo, porque no gráfico eu tenho várias curvas IDF, cada uma delas correspondente a um tempo de retorno diferente. 2, 3, 5, 10, 20, 15, 25, 50 e 100. Então quer dizer que eu vou usar
essa curva aqui, essa mais superior aqui, tá ok? No eixo das abscissas, eu tenho a duração da chuva em minutos, e o exercício me dá essa duração, 40 minutos. Então eu subo com a vertical até interceptar a curva EDF que eu estou analisando. Depois traço, a partir desse ponto de interceptação, eu traço uma horizontal cruzando o eixo das ordenadas, que é o eixo da intensidade máxima em milímetros por hora. E aqui eu vou achar um valor um pouquinho superior a 95, né? Então eu coloquei aqui, ó, aproximadamente 97 milímetros por hora. E esse é basicamente o exercício número 2, que é um exercício de leitura de curvas IDF. Bom, o exercício número 3 diz o seguinte: uma análise de 40 anos de dados revelou que a chuva média anual em um local na bacia do Rio Uruguai é de 1.800 milímetros e o desvio padrão desse mesmo local é de 350 milímetros. Desvio padrão, né, aquela distância em relação à média, né, uma medida de dispersão. Considerando que a chuva anual neste local tem uma distribuição normal, né, ou seja, uma distribuição gaussiana, né, eu posso comparar essa distribuição da chuva no local com uma distribuição gaussiana de dados. Qual é o valor da chuva anual de um ano muito seco? Tá? Então, vou trabalhar aí com chuvas mínimas, né? Então, quando eu falo que ano muito seco, quer dizer que eu vou trabalhar com chuvas mínimas, com tempo de recorrência de 40 anos. Então, ele me deu a média das chuvas, me deu o desvio padrão e me deu o tempo de recorrência. Obviamente, com o tempo de recorrência, é possível encontrar a probabilidade que essas chuvas que se repetem, né, de 40 em 40 anos, né, um tempo de recorrência de 40 anos, qual que é a probabilidade que elas têm de ocorrer em qualquer um dos anos desse que compõe esse intervalo. Beleza? Então, justamente aqui que a gente fez. Ó. Primeiro, o cálculo da probabilidade. Né? Então, a probabilidade é 1 sobre o tempo de recorrência. Tempo de recorrência 40 anos, probabilidade 2,5. Tá? Como o exercício me deu a média e o desvio padrão, né, é possível somar, né, ou subtrair dessa média, né, o valor do desvio padrão, abordando desse modo um certo percentual de área sobre a curva. Né? Quanto mais desvios padrões eu considero, né, mais área sobre a curva eu abordo. Tá? Então aqui, por exemplo, eu sei que se eu pegar a média e somar mais 2 sigma, mais 2 desvios padrões, e a média menos 2 desvios padrões, eu consigo abordar uma área correspondente a 95% da área sobre a curva. Tá? 95% se a área total sobre a curva é 100%, e eu abordei, né, 95%, sobrou o quê? 5%. Como a curva de Gauss ela tem duas caudas, né, então sobra ali, né, um resíduo de 2,5% para cada lado. Né? Olha que interessante, né? Justamente os 2,5% que é a probabilidade. Tá? Então eu tenho 2,5 aqui na cauda das chuvas máximas, né? À direita da minha média, tá? E 2,5 a cauda para o lado das chuvas mínimas, né? À esquerda da minha média, tá bom? Então, se eu pegar aqui, né, 1.800 mais 2 vezes 350, eu tenho 2.500 milímetros. E se eu pegar 1.800 menos 2 vezes 350, que é o 2 vezes sigma, né, eu tenho 1.100 milímetros. Então, esses 1.100 milímetros estão localizados exatamente, né, em 2,5%. Tá? Exatamente em 2,5%. Justamente na cauda correspondente a chuvas mínimas, né? Aqui eu tenho chuvas mínimas e aqui chuvas máximas, né? Então, precipitações, né? Vou colocar aqui, né? Precipitações máximas e aqui precipitações mínimas, tá bom? Ok, então considerando um ano seco, uma precipitação de 2,5 de probabilidade de ocorrência terá intensidade, né, menor ou igual a 1.100 milímetros. Tá bom? Então, outro exercício bem simples,
né, com cálculos bem simples e praticamente análise de um gráfico, né, análise de uma curva. Esse exercício número 4 eu tenho até vergonha de resolvê-lo, mas tudo é válido, né, cara? Quando a gente está estudando aí, está buscando conhecimento, é válido a gente abordar, inclusive, os exercícios mais simples, que, repito, cuidado com os exercícios simples, viu? Então, a gente acha que exercício simples é coisa boba, né? São exercícios desse aqui que em concursos, né, acabam nos pegando desprevenidos. Tá? Então, olha só, olha que coisa interessante. O próprio exercício já me dá ao menos uma das respostas, né, já vem no enunciado. Ele fala o seguinte: em Anápolis, né, aqui a nossa cidade, choveu 130 milímetros em um dia. Existe a possibilidade de essa mesma chuva ser igualada ou superada apenas uma vez a cada 30 anos. Então, qual o seu tempo de retorno? 30 anos. Pô, já está escrito aqui. Caramba. Né? E qual a probabilidade de acontecer um dia com chuva igual ou superior a esses 130 em um ano qualquer? Então, probabilidade, né, é o inverso do tempo de retorno. Né? Então, se o tempo de retorno são 30 anos, a probabilidade de ocorrência de uma chuva igual àqueles 130 ou superior a ela é 1 sobre TR. Então, 1 sobre 30, 3,33%. Então, veja bem, é interessante a gente macetar em cima dessa questão do tempo de retorno. Né? O clima realmente não é uma ciência exata. Né? Então, quando se fala assim, essa chuva ela tem um tempo de recorrência de 30 anos. Não quer dizer que daqui a 30 anos, na mesma hora, vai acontecer uma chuva igual ou superior àquela que foi registrada. Não é isso. Né? É que existe, no decorrer deste período, né, uma probabilidade de 3,33%, tá, daquela chuva vir a se repetir. Né? Há uma probabilidade de 3,33% daquela chuva vir a se repetir em qualquer um dos anos, dos exercícios anuais que compõem aquele período. Ok? Então, que fique bem claro isso aí. Esse exercício aqui é um exercício bem interessante, tá? Aí ele fala o seguinte: supondo que esteja sendo utilizado num determinado lugar um pluviômetro igual a um copo cilíndrico circular com abertura de 50 milímetros de raio, calcule a precipitação de cada dia mensurado em milímetros. Então, é para calcular em milímetros, tá bom? A abertura é dada também em milímetros, sabendo que o volume de água acumulada dentro do pluviômetro, lido na proveta graduada, atingiu os volumes indicados na tabela abaixo. E os volumes são dados em mililitros, tá vendo? Então, a tabela traz aqui os dias da semana, né? Então, na segunda-feira, na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, foram lidos, respectivamente, 650, 530, 230, 280, 430, 330 e 200 mililitros, tá bom? E o exercício me pede, né, a precipitação de cada dia mensurado em milímetros. E só lembrando, né, quando a gente fala precipitação, a gente sempre considera os milímetros de chuva. Na verdade, cada milímetro de chuva é 1 litro de chuva, tá? 1 litro de precipitação distribuído numa área impermeável, né, de 1 metro quadrado, ou seja, de um quadrado de 1000 milímetros de lado, tá? Só para a gente reforçar isso aí. Então, a primeira coisa, se a água, né, está sendo acumulada num pluviômetro, e esse pluviômetro é cilíndrico e tem um raio de 50 milímetros, eu vou calcular, a primeira coisa que eu vou calcular é a área desse pluviômetro. Né? Então, a área do círculo, né, a área da base, né, é o πr ao quadrado. Então, π vezes 50 ao quadrado, eu vou ter aqui a área de 7.854 milímetros quadrados. Tá? O exercício me dá uma tabela, e essa tabela, os dados estão todos em mililitros. Eu tenho que lembrar uma coisinha, né? 1 mililitro, tá? 1 mililitro corresponde a 1 centímetro cúbico. E 1 centímetro cúbico equivale a 1000 milímetros cúbicos. Obviamente, 1 mililitro equivale a 1000 milímetros cúbicos. E aí eu vou ter que simplesmente multiplicar, né? Então, se eu quero saber a altura que a água alcançou dentro daquele pluviômetro, tá? Eu vou calcular, né? A altura, na verdade, é o volume da água dentro do pluviômetro dividido pela área da base do pluviômetro. Tá? Então, aqui o volume de água em
milímetros, tá? Em milímetros cúbicos, é os 650 mililitros multiplicado por 1.000, ou seja, 650 mil milímetros cúbicos, dividido pela área da base, que é 7.854 milímetros quadrados. Então, milímetro cúbico dividido por, milímetro cúbico dividido por milímetro quadrado, tá? Eu vou ter como resultado milímetro, 82,76. Isso dentro do pluviômetro, tá bom? Se eu for considerar esse mesmo volume, né, distribuído numa área de 1.000 por 1.000 milímetros, então eu vou pegar os 650 mil dividido por 1 milhão de milímetros quadrados. Aqui mais uma vez eu tenho, né? Isso aqui está em milímetros cúbicos e aqui em milímetros quadrados. E eu vou ter 0,65 milímetros, isso na bacia. Então eu tenho a quantidade de chuva, né, acumulada, né? A altura de chuva acumulada dentro do pluviômetro e a altura de chuva na bacia. Isso para apenas a primeira instância, né? Isso aqui. Então todo esse cálculo aqui, né, ele é referente à primeira instância ou primeira linha da tabela, tudo bem? E eu repito esse mesmo cálculo para todas as demais, concluindo o meu exercício. Aqui os dados, né, da altura da chuva dentro do pluviômetro e da altura da chuva na bacia. Exercício número 6. Com base na metodologia de preenchimento de falha, determine a precipitação para o ano 1990 no posto A. Tá? Então veja bem, essa tabela aqui me traz os dados de 4 postos pluviométricos, posto A, posto B, posto C e posto D, durante os anos, né, nesse período, né, que vai desde 1986 até 1993. É muito comum, né, que existam falhas, né, na coleta desses dados, principalmente esses dados mais antigos, né? Porque essa coleta era manual, não havia nada até então automatizado, né? Como é muito comum hoje em dia. Esses dados eram todos manuais, então havia muito essa ocorrência de falhas, né? O cidadão que era responsável por fazer essas medições, por anotar essas medições, de repente ele não ia ao local, acontecia algum problema, né? Havia, por exemplo, alguma falha também no aparelho, o aparelho quebrava, alguma coisa desse tipo, e esses dados ficavam sem ser levantados, tá bom? Então aqui eu tenho, né, os dados, percebam, né, que as precipitações são bem grandes, né? Então isso aqui são realmente, né, dados de precipitação anuais, né? Então aqui determina a precipitação para o ano de 1990. Então eu tenho, no ano de 1990, eu tenho coletadas, né, as precipitações dos postos B, C e D, e não tenho do posto A, tá bom? Então eu quero achar esse cara. Perceba que eu tenho outros 3 postos, tá? Eu tenho outros 3 postos. Então, como eu tenho 3 referências, a minha média, né, que vai ser uma média ponderada, tá? Eu vou fazer a divisão por 3, né? Porque são 3 postos. Ah, Fred, a divisão poderia ser feita por 4, por 5, por 6? Claro, né? E seria até mais preciso, né? Mas um mínimo de 3. Pode haver algum caso que eu tenha só 2 postos, inclusive a gente vai ter um exercício aqui, acho que parecido com isso, né? Eu tenho só 2 postos, é o que eu tenho que utilizar aquilo ali, não tem outra maneira, tá? Então, o ideal quando eu tenho falhas, né? Quando eu tenho lacunas na minha planilha de dados, no meu banco de dados, o ideal é que eu preencha essas lacunas, que eu não deixe essas lacunas vazias, né? Mas que eu preencha. Mas para preencher, eu preciso de dados de postos próximos, né? E quando eu digo postos próximos, o que isso quer dizer? Né? Que não adianta ele ter uma proximidade, né? Eles serem próximos, mas entre um posto e outro eu tenho uma montanha no meio dele. Quer dizer, o comportamento hidrológico observado pelos 2 postos vai ser completamente diferente, né? Então eu tenho que ter postos próximos e com comportamento hidrológico semelhante, tá? Então é bom sempre lembrar disso aí, tá? A equação que a gente usa, né? Então a precipitação para o ano de 1990 no posto A é igual a 1 sobre 3, porque eu vou considerar 3 postos, né? Posto B, C e D, os postos, né? B, C e D. Então eu tenho a precipitação registrada anualmente no posto B, no posto C
no posto D. Tá? Tenho a média de todas as precipitações no posto B. Então, como é que eu vou calcular essa média, né? Eu somo todos esses valores, tá? E divido pela quantidade de anos que eu estou observando. Então, aqui eu tenho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Então, eu somo isso aqui e divido por 8, vou ter uma média de 1.418. No posto C, a mesma coisa, 1.528 e 1.351. Tá? Eu tenho, apesar da falha, eu tenho também uma média do posto A, que é de 1.450. Então, eu vou comparar, né? A primeira coisa que eu vou fazer é comparar a média do meu posto A em relação ao meu posto B, depois a média do posto A em relação ao meu posto C, a média do posto A em relação ao meu posto D. Essa razão, ela pode me resultar num valor superior a 1 ou menor do que 1, né? 1.450 em relação a 1.418. 1.450 é maior do que 1.418. Então, obviamente, a média do posto A ela é superior à média do posto B. Então, ela está falando, né, tantos por cento, né, vai dar um número superior a 1. Né? 1.450 em relação a 1.528 já é menor. 1.450 em relação a 1.351 já é maior. Né? Então, eu faço essa ponderação, tá vendo? Eu estabeleço aqui um peso, né? Um peso aqui. E aí multiplico, né, os valores de precipitação nos postos B, C e D por essas razões, né, por essas respectivas razões. Dividindo, ao fim e ao cabo, por 3, que é o número de postos que estão me servindo de referência. E aí eu encontro o valor de 1.166 milímetros. Tá? Então, um exercício bem camarada e bem simples. Exercício número 7, ele diz o seguinte: com base na metodologia de preenchimento de falha, determine a precipitação para os anos de 1995 e 2000 no posto A. Olha só, o exercício número 7 é idêntico ao exercício número 6, exceto pelo número de postos que eu tenho disponível. Além do posto que possui essas falhas, que é o posto A, né, possui a falha aí no ano de 1995 e no ano 2000, eu tenho mais 2 postos ali que estão próximos, né? Ainda tem um agravante nisso aí, né? Você vê que isso aqui é o divisor topográfico, tá vendo? Esse vetor aqui, ó, essa linha, é do meu divisor topográfico. Então tem um ponto mais alto aqui e o posto A ele está além, né, desse meu divisor topográfico. E os únicos outros 2 postos que eu tenho próximos aqui é o posto B e o posto C, que estão dentro da área, né, estão dentro da área dessa bacia, né, e limitados aí pelo divisor topográfico, e o posto A está fora daí. Então, assim, se eu tivesse que escolher, né, entre pegar esses postos, né, e não adotá-los, né, para preencher essas lacunas, o melhor a se fazer era não adotá-los, né, porque o comportamento hidrológico desses 2 postos aqui, tá, ele vai ser diferente do comportamento hidrológico captado, né, observado por esse posto A. Tá bom? Mas o exercício nos pede, né? Quem não tem cão caça com gato, e a gente vai fazer o que está pedindo, tá bom? Eu só estou fazendo a minha crítica aqui ao próprio exercício, tá bom? Então, olha só, eu tenho os anos, né, de 1986 até 2001, então eu tenho, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, né? Eu tenho 16 instâncias, né, que eu estou observando. Então, no posto A tem 2 lacunas, né, em 95 e 2000, eu vou fazer 2 cálculos. O primeiro, o cálculo para preenchimento da falha no ano de 95 e depois o cálculo para preenchimento da falha no ano 2000. Né? A única diferença em relação ao exercício número 6 é que ao invés de ter os 3 postos que eu tinha lá, aqui eu só tenho 2, então só vou dividir por 2. Tá bom? O resto é igual, né? Tem a precipitação média no posto B, tem a precipitação média no posto C. Então tem aqui, né, 1464, 1464, 1560, 1560. E tem as precipitações naquele ano, né, para os postos B e C. Né? Então 1600 e 1850. Então multiplico essa precipitação naquele ano, né, pela razão entre as precipitações médias, né, do posto com falha em relação ao posto B, que não possui falhas, né, e a mesma coisa no outro. Né? E aí eu vou ter uma precipitação aproximada de 1599. E vou repetir esse mesmíssimo cálculo
para o preenchimento da falha no ano 2000, né, que vai dar 1.524, tá bom? Então aqui, né, eu vou adotar a partir de então 1.599 e aqui embaixo 1.524. Então a partir daí a minha tabela está completa e eu posso fazer uma análise, né, reduzindo de certa forma a minha dispersão, né, diminuindo o meu desvio padrão, etc. Né? Quando eu consigo dirimir esse problema da falta dessas lacunas, falta de dados, né, da existência de lacunas, eu consigo uma precisão maior nos meus dados e uma precisão maior na previsão de catástrofes e também, não só de catástrofes em relação à abundância de chuvas, quanto catástrofes em relação à falta de chuvas, né? Uma estação pluviométrica X ficou inoperante durante alguns dias por força de uma tempestade, o exercício número 8, né? Em 3 estações próximas, A, B e C, foram registrados os valores, né, de 112 milímetros, 95,5 milímetros e 130 milímetros para a tempestade. Tá bom? Então, a tempestade que aconteceu nesse dia e que causou a inoperabilidade dessa estação pluviométrica, né, foi registrada, né, a quantidade de chuvas, a quantidade de precipitação, né, que ocorreu durante essa tempestade foi registrada em outros 3 postos próximos. Tá? Então, estime a precipitação da tempestade na estação X, sabendo que as quantidades de precipitação anual normal nas estações X, A, B e C são 970,2, 1020,3, 923 milímetros e 1.200 milímetros. Tá? Então, o exercício me dá isso aqui. Então, ele me dá as precipitações, né? As precipitações anuais normais nessas estações e me dá os valores registrados também referente àquela tempestade. Tá? Então, mais uma vez, é um exercício de preenchimento de falhas. Tá? Só que aí eu tenho, além da estação X, eu tenho outras 3. Né? Então, aqui eu vou colocar 1/3. A precipitação registrada no posto A, precipitação registrada no posto B e no posto C, e as médias, né? Tanto em A média anual, né? Em A, em B e em C. Né, foram fornecidas, tudo isso aqui foi fornecido pelo exercício. E aqui eu tenho também a média, mesmo com aquela falha, né, a média no posto X, que o exercício me dá também. Né? Olha lá, no posto X eu tenho a média de 970,2. Tá? Isso aqui é tudo que o posto A, tudo respectivamente, né, A, B e C. E aí eu vou ter uma precipitação em X de 104 milímetros. Exercício número 9. O exercício número 9 diz o seguinte: numa bacia hidrográfica com influência sobre os postos de precipitação P1, P2, P3 e P4, cujos valores de precipitação anual média são respectivamente 950, 850, 900 e 800 milímetros, registra-se uma precipitação anual média ponderada de 845 milímetros. Tá? Então a gente está calculando, o exercício está me mostrando que a análise daqueles postos de P1 até P4, né, me forneceu uma precipitação média daquela região de 845 milímetros. Tá? Existem algumas formas da gente calcular precipitação média numa região. Né? Eu posso utilizar a média aritmética, né, que é aquele valor médio ali mais impreciso de todos. Né? Depois eu posso utilizar também o método das isoetas. Né? Então, a isoeta é aquela linha que liga pontos de mesma precipitação. Tá bom? E entre uma isoeta e outra eu tenho uma área correspondente. Né? Então eu posso lá achar a média dessas duas isoetas, tá? E multiplicar por aquela área entre elas, né? E depois dividir pela área total da minha bacia hidrográfica. Então esse aí chama-se método das isoetas. Aí vamos ver se a gente vai usar esse método aqui. Né? O restante do enunciado diz o seguinte: sabendo... cadê minha canetinha aqui? Sabendo que os fatores de ponderação dos postos são respectivamente K1, K2 e K4, né, igual a 0,15, 0,35 e 0,45, e a área de influência do posto 3 é de 22 km², determine a área da bacia. Olha só que interessante, ele fala de área de influência. Então, quando me remete à área de influência de postos, isso me remete ao terceiro método de cálculo de precipitação média
numa bacia hidrográfica, que é o método dos polígonos de Thyssen. Esse método ele faz o seguinte, eu tenho uma área total e tenho postos ali dentro daquela bacia hidrográfica e cada posto ele tem uma área de influência. Então, se eu pego as áreas de influência de cada posto e somo, né, eu tenho a área total da minha bacia. Né? E se eu pegar aquela área de influência de um determinado posto, por exemplo, o posto número 1, né, e dividir pela área total, eu vou ter um percentual. Né? E esse percentual é justamente esse K, né? Essa relação entre áreas, entre a área de influência de um posto e a área total da bacia. Né? Então aqui eu tenho, né, onde eu leio 0,15, na verdade é 15%. Né? Ele abrange 15% da bacia. 0,35 quer dizer que o posto 2 ele tem uma influência sobre 35% da bacia. E o posto número 4, ele tem uma influência sobre 45% da bacia. Tá bom? E aqui ficou faltando, né, o coeficiente, né, o fator de ponderação, né, o percentual de influência do posto 3. Não obstante, o exercício me deu que o posto 3 ele tem 22 km². Tá bom? Então vamos lá. Então, como o K é a área de influência de um determinado posto em relação à área total da bacia, né, logo, né, se eu multiplicar as áreas de influência, né, pela precipitação naquele posto, a área de influência daquele posto, pela precipitação registrada naquele posto, e dividir pela soma de todas as áreas, ou seja, pela área total da bacia, né, eu vou ter uma precipitação média, né, que é uma média ponderada, onde as áreas são os meus fatores de ponderação, são os meus pesos. Tá? Então aqui eu tenho, né, o somatório das áreas individuais de cada posto nada mais é do que a área total. Tá? Então a minha precipitação média vai ser o somatório dos produtos, né, da precipitação em cada posto pelo seu fator de influência. Tá, ok? Então HM é igual a H1, que eu tenho o posto 1, né, vezes K1, mais H2 vezes K2, mais H3 vezes K3, mais H4 vezes K4. A precipitação média na região, o exercício me deu, que é 845 milímetros. A precipitação média no posto 1, no posto 2, no posto 3 e no posto 4, também o exercício me deu. O percentual de influência, né, daquele posto em relação à área total da bacia, né, que o meu fator K também foi dado para o posto 1, para o posto 2 e para o posto 4. No posto 3 eu não tenho. Mas essa relação, esse K3, tá? Na verdade, é a área de influência do posto 3 em relação à área total da bacia. Então aqui, trabalho braçal, né? Eu só vou multiplicar todas essas coisas, vou deixar aqui a minha área total, né? Porque o exercício também me deu a área do posto 3, que são 22 km², né? Vou deixar a área total em evidência. E ao fim e ao cabo, eu vou ter aqui, né? A área total é 19.800 dividido por 45, que vai dar aí 440 km². Beleza? Então é um exercício bem simples de resolver e que no enunciado já dá para a gente ter uma ideia, né, de qual dos tipos de média que nós vamos utilizar. Nesse caso aqui, nós utilizamos a precipitação média, né, encontrada pelo método dos polígonos de Thyssen. Já nesse exercício número 10, nós vamos usar o segundo método ao qual me referi, que é o método das isoietas, tá bom? Então aqui ele fala, né, determine a precipitação anual média na bacia hidrográfica representada na figura, em que se indicam as isoietas e as áreas por elas definidas, né? Então eu tenho aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 isoietas, né? Então eu tenho isoeta aqui, tem uma linha que está unindo pontos de igual precipitação. Então todos os pontos localizados sobre essa linha possuem precipitação média, né, anual de 1.250 milímetros. Aqui de 1.200, aqui de 1.150, 1.100, 1.050 e 1.000. Tá bom? Então a precipitação daqui para baixo ela vai sendo reduzida, né? E eu tenho tem a área, né, entre as minhas isoietas. Então, entre a isoeta número 1 e número 2, eu tenho 35 km². Entre a isoeta número 2 e 3, eu tenho 50 km². Entre a 3 e a 4, 55 km². Entre a 4 e a 5, 45 km². Entre a 5 e a 6, 10 km². Você vê que sobrou só um beicinho de pulga aqui. Essa área é a área da bacia, tá? Então, essa área aqui que está sendo computada, tá bom? Essa área aqui, ó.
Beleza? Para que não sobe dúvida a esse respeito. Então, pelo método das isoetas, que eu já havia mencionado com vocês, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a precipitação média naquela região, né? Ou seja, pego duas isoetas subsequentes, somo o valor de precipitação média anual de ambas e divido por 2. Então, acho um ponto médio entre elas e multiplico pela área compreendida entre essas duas isoetas e, ao fim e ao cabo, faço isso para todas as isoetas, né? Faço o somatório total disso aí e divido pela área total da bacia. Então, mais uma vez, né, a minha área está servindo de fator ponderador, de peso, né? Então, aqui a primeira isoeta é a de 1.250. Eu somo com a precipitação média anual da isoeta subsequente, que é 1.200, divido por 2 e multiplico pela área entre elas, que é 35. E faço isso com todas as outras. E depois divido pela área total, né? 35 mais 50 mais 55 mais 45 mais 10. Trabalho braçal, né? Eu vou ter, ao fim e ao cabo, uma precipitação média de 1.139,1. Tá bom? O legal é que a gente está fazendo isso aqui à mão, né? Mas todos esses cálculos hoje em dia eles são muito facilitados pela utilização de sistemas de informação geográfica, né? De SIGs. Né? Então eu pego uma área, pego uma bacia hidrográfica, tá? E posso traçar, né? Pego um mapa de índices pluviométricos, né? E posso fazer um mapa de calor, né? Posso traçar as isoetas. Quando eu falo mapa de calor, né, eu transformar aquele mapa original, que é um mapa vetorial, transformar ele numa matriz, né? Aí eu tenho toda essa gradação, né, que a gente vai observando aqui nesse caso, só nas isoetas, né, entre 1250 e 1200. Mas e nesse pontinho aqui, ó, exatamente nesse ponto, nesse pixel aqui, tá? Se aqui nesse ponto acima é exatamente 1250 e nesse ponto aqui abaixo é 1200, naquele exato pixel, qual que vai ser a precipitação, né? Então, transformando esse vetor, né, esse mapa vetorial, numa matriz, né, eu tenho inúmeros pixels e cada um deles com um valor de precipitação diferente. Então, isso facilita bastante. Eu posso gerar um mapa de calor, de precipitação, facilita bastante os meus cálculos. Tá? Mas a gente tem que entender, né, tem que resolver isso à mão para saber o que está por trás daquele software, né? Não adianta, eu vou utilizar o software, que o software facilita a minha vida. Mas o que está por trás do software, meu caro? Né? Qual que é o algoritmo? Né? Como é que aquele programa está, eu não digo raciocinando, né? Mas qual que é o protocolo que ele está seguindo? Né? Qual o passo a passo? Né? Porque quem pensou, na verdade, foi o autor do programa, né? Quem desenvolveu o programa. E esse cara pensou. O programa não pensa, poxa. Tá? Então vamos lá. Exercício número 11. Uma bacia recebe chuvas anuais com distribuição aproximadamente normal. Né? Então, quando a gente fala em distribuição de chuvas, distribuição normal é uma curva de Gauss. Né? Então, eu tenho aqui no meio, né, uma média, tá? Aqui e um afastamento em relação à média, que eu vou chamar de sigma, né, que é o meu desvio padrão. Então, aqui eu tenho a minha média, que é o mi, e eu tenho o desvio padrão, que é esse afastamento em relação à média. Esse afastamento, né, pode estar abaixo da média, tá? Ou pode estar acima da média. Quando ele está abaixo da média, eu estou pegando chuvas mínimas, né? Quando está acima da média, eu estou pegando chuvas máximas, que é o sentido desse eixo é da esquerda para a direita. Tudo bem? E aqui, dependendo da quantidade de sigmas que eu for adotando, né, tanto para a esquerda quanto para a direita, eu vou abrangendo uma quantidade maior de área, né, uma área maior sob a curva, até alcançar ali os meus 100% de área sobre a curva, ou até quase isso. Então, uma bacia recebe chuvas anuais com distribuição aproximadamente normal. A análise de 20 anos de dados de chuva revelou que a precipitação média anual desse local é de 1.900 milímetros. Então, eu peguei 20 anos de dados, computei a precipitação média anual naquele local, que é de 1.900 milímetros. E o desvio padrão, ou seja, a minha média, né? O meu mi é de 1.900 milímetros. E o desvio padrão, que é o meu sigma, ele é de 450 milímetros. É correto afirmar que chuvas inferiores a 1.000 milímetros podem ocorrer, em média, uma vez a cada 10 anos? Então, esse exercício é muito parecido com o exercício que tinha lá atrás, mas eu não me recordo o número dele, acho que é o exercício número 3. Tá? Então, olha só, cálculo da probabilidade. Se eu tenho
o tempo de recorrência, o exercício me deu um tempo de recorrência aqui, as chuvas que acontecem de 10 em 10 anos. Então eu posso ver a probabilidade de ocorrência dessas chuvas. 1 sobre 10, 10%. Tá bom? Então vou ter aqui 10% de probabilidade. Se eu tenho a média, eu posso, se eu quiser abordar aí na 95% da área sobre a curva, né? Eu vou somar a média com 2 vezes o meu desvio padrão, 2 vezes o meu sigma, e reduzir, né? Subtrair da média 2 vezes o meu desvio padrão. Então eu vou ter os seguintes valores, né? 2.800 milímetros e neste caso aqui 1.000 milímetros. Tá? Olha só, se eu abordei, novamente, né? Se eu abordei 95% da área sobre a curva, sobraram, né? Resíduos de área um pouquinho para cada lado, né? E como é uma distribuição normal, né? Eu tenho uma distribuição igualitária, né? Então, 95% para chegar até 100 sobraram 5%, 2,5 para um lado, 2,5 para o outro. Então, esses 1.000 milímetros de chuva, né? Que é o limite inferior, tá? Ele vai estar localizado aqui em 2,5%, tá? E o exercício me fala o seguinte, né? É correto afirmar que chuvas inferiores a 1.000 milímetros podem ocorrer em média uma vez a cada 10 anos? Né? Então aqui eu tenho chuvas de 1.000 milímetros, bem aqui nesse local aqui, ó. Tá? Então chuvas inferiores vão acontecer de 10 em 10 anos? Né? Não, né? Porque na verdade, se eu pegar esses 2,5%, que é a minha probabilidade que eu tenho exatamente nesse local aqui, 2,5%, então 1 sobre 0,025, né, corresponde a 40 anos. Então, as chuvas que acontecem, né, as chuvas que igualam ou ficam abaixo desse valor, né, no caso, analisando as chuvas mínimas, né, então as chuvas que igualam esse valor ou ficam abaixo dela, tá, elas se repetem, elas têm um tempo de recorrência de 40 anos e não de 10 anos. Tá? Então, é correto afirmar? Não. Então, conclusão, né, precipitações menores ou iguais a 1.000 milímetros terão probabilidade de ocorrência de 2,5, ocorrendo em média a cada 40 anos e não a cada 10. Né? Então não é correto afirmar isso. Outro exercício muito camarada, muito simples, que é basicamente um exercício de preenchimento de equações. Né? Então, calcular a intensidade da chuva para cidades abaixo, nas seguintes condições. Né? Para todas elas, né, eu vou adotar um período de retorno, né, de 50 anos, então esse T maiúsculo aqui é o meu período de retorno, e duração de chuva de 80 minutos, que é esse T minúsculo, tá bom? Aqui também eu vou ter um T maiúsculo, aqui em algumas equações eu vou ter isso, tá? Então é só substituir e calcular, né, cara? Então eu tenho a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Vitória e Goiânia, tá? Então é só substituir isso aí, né? Em São Paulo, tempo de recorrência de 50 e tempo de duração de chuva de 80 minutos, né? Substitua aqui, né? 27,96 vezes T elevado a 0,112 sobre T mais 15 elevado a 0,86, T maiúsculo elevado a menos 0,0144. Então, substituindo, né, os 50 aqui, os 50 aqui também, e aqui os 80 minutos, né, trabalho braçal, eu vou ter uma precipitação de 1,07 milímetros por hora. Né? Fazendo a mesma coisa com as demais cidades, né, eu vou obter aqui, né, 1,09 no Rio de Janeiro, 73,8 em Curitiba, 44,73 em Belo Horizonte, em Vitória 87,07 e em Goiânia 51,7. O exercício número 13 é um exercício de análise de precipitações, né, máximas, tá ok? E o exercício número 14 vai ser uma análise de precipitações mínimas. Tá? Toda vez que a gente classifica, que a gente pega um banco de dados de precipitações, então eu tenho ali as precipitações que ocorreram em cada um dos meses do ano, eu somo aquilo ali tudo, eu tenho a soma anual. E depois, através disso, eu acho uma média anual, tá, para aquela região. Né? Só que existem, para cada um daqueles anos, existe um mês que choveu menos e teve um mês que choveu mais. Tá, ok? Então eu posso fazer uma nova relação pegando só as chuvas máximas de cada ano e só as chuvas mínimas de cada exercício anual também. Né? Então eu monto duas colunas, né? Uma coluna com as chuvas máximas, uma coluna com as chuvas mínimas. Nesse exercício aqui, o exercício número 13, foi nos dado uma tabela, né? Com um período, né? Que vai de 1931 até 1949, tá? Com 19 anos, são 19 observações, né? E as chuvas máximas que ocorreram em cada um desses anos.
E o exercício nos pede o seguinte: tem-se em mãos os valores das vazões máximas registradas por 19 anos no rio Uma. O nome do rio é Uma mesmo, tá? Em um posto fluviográfico de Taubaté, São Paulo. Provavelmente esse rio, né, é ali da região do interior de São Paulo. Tá? Então calcule as vazões que correspondem a tempos de retorno de 2 e 10 anos com base nas chamadas probabilidades empíricas. Tá? Probabilidades empíricas. Eu tenho 2 métodos para encontrar essas probabilidades empíricas. Né? Um deles é o método de Kimball, cuja equação é essa aqui. Ó. Cuja equação é esta. E a equação é a seguinte, né? A probabilidade é igual a m sobre n mais 1. O que é o m? O m é um número de ordem. Eu vou classificar todos esses anos com as suas respectivas precipitações máximas, né? Eu vou classificar em ordem decrescente. Quando eu estou analisando precipitações máximas, eu começo da máxima das máximas e vou para a mínima entre as máximas, tá ok? Fazendo com que as maiores precipitações, são aquelas são mais raras, né? Elas têm uma probabilidade menor de ocorrência e as menores, né, sejam as mais frequentes, tenham uma probabilidade maior de ocorrência, tá bom? Então sempre, né, as chuvas mínimas entre as mínimas são sempre as mais raras. As chuvas máximas entre as máximas são sempre as mais raras também. Então, quando eu pego um grupo de exercícios anuais, cada um deles com a sua respectiva precipitação máxima, né, eu sei que as menores chuvas entre aquelas máximas são aquelas que são mais frequentes. E quando eu pego uma relação, né, de vários anos com as suas respectivas chuvas mínimas, eu sei que as maiores chuvas entre as mínimas são aquelas que ocorrem com mais frequência. Né? Por isso é que quando a gente vai analisar chuvas máximas, repito, a gente classifica essas chuvas em ordem decrescente. E quando vamos trabalhar com chuvas mínimas, a gente classifica em ordem crescente. Tudo bem? Então aqui nós fizemos isso. Pegamos aqui, ó, o ano de 1937, ele tinha uma vazão máxima de 305, que é a maior delas. Depois, o segundo, né, nessa ordem, é o ano de 1945, possui uma vazão máxima de 250. Depois vem a de 230, referente ao ano de 1932, que é classificada em terceiro. Então, eu tenho essa classificação, essa ordem de classificação. Essa ordem de classificação é o meu M. Tá? E esse N é o meu número de instâncias, é o número de observações, nesse caso 19. Tá? Então, para cada um desses anos, eu vou agora calcular a minha probabilidade empírica, o meu P. Né? Então, da primeira, tomando como exemplo aqui a primeira, né? 1 sobre 19 mais 1, 1 sobre 20, dá 0,05, ou seja, 5%. Então, eu vim aqui e coloquei uma nova coluna no meu banco de dados, né? A coluna probabilidade. Então, 5% e achei a probabilidade para todos os demais. Aqui peguei o sétimo colocado, né? Então, 7 sobre 20 vai dar 0,35, ou seja, 35%. E assim por diante. Percebam, né? Eu tenho uma probabilidade que está aumentando, né? De 5 em 5%. Ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, né? Até chegar, ali chegou no final aqui, até 95%. Tá? Sendo 19 observações, chegou até 95%. Tudo bem? Eu vou acrescentar agora mais uma coluna, porque se eu tenho probabilidade, eu posso encontrar tempo de recorrência. Porque o tempo de recorrência é o inverso da probabilidade. Tá? Então, para cada uma dessas instâncias, eu vou calcular o meu tempo de recorrência. A primeira, lá, 1 sobre 0,05, né, que é o 5%, vai dar 20 anos. Se eu pegar aqui, né, a 11ª aqui, né, vai ficar 1 sobre 0,55, 1,82 anos. E assim por diante, faço com todas elas. Por uma graça especial de Deus, para facilitar os nossos cálculos, né, nós temos aqui o valor, né, de precipitação para um tempo de recorrência de 10 anos e para um tempo de recorrência de 2 anos. Né? Os valores exatos. Não vai ser necessário nem sequer interpolar esses valores. Né? E o exercício me pergunta, né, qual a precipitação referente a um tempo de recorrência de 10 anos. Então, a precipitação é de 250 milímetros horários. Tá? E para um tempo de recorrência de 2 anos, 176 milímetros por hora. Tá? Então, muito, muito tranquilo. Como eu falei para vocês, o exercício número 14 ele vai ser o contrário. Eu vou pegar um banco de dados de chuvas mínimas. Né? Então, ao lado,
a tabela contém as vazões mínimas anuais registradas no Rio Pinheiros, em São Paulo. Esse é um rio mais conhecido, né? Esse é um rio que cortam a capital paulista. Um deles, né? Calcule a vazão mínima para um tempo de retorno de 5 anos. Só esse. Né? Com base nas probabilidades empíricas também. Então a única diferença em relação ao exercício anterior é que, como eu estou trabalhando com chuvas mínimas, agora eu vou fazer essa classificação, né, em ordem crescente. Então vou começar dos valores mínimos e chegar até os valores, deixa eu ver aqui, os valores máximos. Tá? Então o que eu falei para vocês? Quando eu tenho uma classificação onde eu tenho chuvas mínimas, as mínimas, a menor chuva entre as mínimas são as mais raras, aquelas que têm menor probabilidade de acontecer. Né? Então a gente percebe que a probabilidade vai crescendo aqui. Ó. Ela começa com 5% e vai chegar até 95%. Tá bom? Logo, as que estão aqui em cima, né, a probabilidade de 5% é uma probabilidade menor, ou seja, chuvas mais raras. Então chuvas mais raras, as de menor vazão, a vazão mínima. E depois as chuvas maiores, né, aquelas que ocorrem com maior frequência, até uma maior probabilidade. Né? 95% aí de ocorrência. Então a única diferença para o exercício anterior é essa, porque agora eu vou classificar em ordem crescente, o resto eu vou repetir. Então eu vou usar o método de Kimball, né, também, né, probabilidade é igual a M, né, que é a ordem de classificação sobre o número de instâncias observadas mais 1, nesse caso aqui são 18 instâncias. Né? E aí vai ter 1 sobre 18 mais 1 sobre 19, que é 5%, e aí calculo para todos os outros. Acrescento mais uma coluna, que é a coluna de tempo de retorno. Né? Então, tempo de retorno é igual a 1 sobre probabilidade. Então, eu vou achar aqui, né, 19 anos, depois 9,5, 6,3. Tá vendo que essas chuvas aqui, com maior probabilidade, elas acontecem de modo mais frequente. Né? A cada um ano, elas estão se repetindo. E aí o exercício me pede a vazão mínima, né, correspondente a chuvas com tempo de recorrência de 5 anos. Eu poderia interpolar, né? Ficaria mais preciso, né, fazer a interpolação desses dois valores aqui, ó, que os 5 anos está aqui no meio. Né? Mas está muito próximo de 5, né? Está muito próximo de 5. Então 4,75. Então a gente colocou aqui aproximadamente a vazão de 111,4 milímetros. Quer interpolar? Pode interpolar. Se o exercício pedir para você interpolar, então interpole. Mas se o exercício não pediu e o valor está muito próximo, pode deixar o valor mais próximo possível. Tá bom? Aqui o exercício número 15, né? É um exercício, na verdade, que ele aborda as 3 formas de sim, obter a precipitação média de uma região. A média aritmética, o método das isoietas e a média ponderada, né, que é através do método dos polígonos de Thyssen. Tá? Então, durante uma tempestade, muitos registros de precipitação foram coletados em estações pluviométricas em uma bacia, conforme apresentado na figura a seguir. Né? Então, determine a precipitação média sobre a bacia pelos 3 métodos, e a gente vai ver a diferença que esses 3 métodos nos dão, né? Qual que é o mais preciso deles. Né? Então esse exercício é um exercício tirado de um livro, né, em inglês, né? Uma publicação norte-americana. Tá? Então aqui ele nos traz, né, a estação, né? Então tem estação A, B, C, D, F, G, H, até a estação O. Né? Tem o rainfall recorded, né, que é o quê? Né? A chuva que foi registrada, né? A precipitação registrada, né? Gravada. Né? Em centímetros. Tá bom? Então 8,8, 7,6, 10,8, isso em cada posto. Tá? E a área de influência de cada posto em quilômetros quadrados. Né? 570 quilômetros quadrados, 920, 720, referente aí a cada uma dessas letras aqui. Tudo bem? E aqui essa figura, né, nos dá os polígonos de Thyssen. Né? Então esses aqui são os polígonos. Ó, né? Cada polígono desse, cada estação, por exemplo, a estação B, né, ela tem uma área de influência, que é delimitada por esse polígono aqui. Ó. Então ela tem essa área de influência. Tá bom? Essa outra estação O, ela tem essa área de influência sobre a minha bacia. E assim por diante. Tudo bem? Pela média aritmética, é a mais simples de todas, né? Porque eu vou pegar todas as precipitações e dividir pelo número de postos. Né? Eu tenho 15 postos. Então eu tenho o somatório de todos esses postos, só como eu faço o cálculo de precipitação, ele é sempre em milímetros, né? E a altura de precipitação aqui foi dada em centímetros, eu vou passar de centímetros para milímetros. Então 8,8 virou 88 milímetros, tá? E vou somar essa galera aqui. Ao todo vou ter 1.331 milímetros, tá? Dividido pelos 15 postos, vou ter 88,73 milímetros em média, tá bom?
essa é a média mais grosseira de todas, né? Porque não tem nenhuma ponderação feita, nem nada, né? Pelos polígonos de Thyssen, né, eu tenho a área correspondente a cada polígono, né? A própria tabela me dá isso aqui, né, em quilômetros quadrados, tá bom? E tem a precipitação em milímetros, né, que eu já transformei aqui nessa outra coluna, tá? Então eu vou multiplicar a precipitação pela área de influência e depois dividir pela área total, né? A área total, somando isso aqui tudo, vai dar 7.180 km², né? Então fazendo, né, multiplico esse por esse, 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 somo tudo e divido por 7.180. Então eu vou ter uma precipitação média de 92,92 milímetros. Perceba, aqui eram 88,73, agora eu tenho 92,92. Né? Aumentou um pouco. Agora, nessa terceira parte, eu vou calcular a média pelo método das isoetas. Né? Então eu tenho aqui a mesma bacia e as isoetas, né? As linhas de igual precipitação que passam, que cruzam essa bacia. Tá? E vou ter as áreas intermediárias, né? As áreas entre isoetas subsequentes. Tá bom? Então tem a área 1, área 2, 3, 4, 5, 6. Então nessa coluna aqui eu tenho a área entre a isoeta de montante e jusante, né? A 1 e a 2, digamos assim. Tá? Então eu tenho, nesse primeiro caso aqui, a área de 410 km², 900, 2.850, 1.750, 720, 550. Então vamos ver aqui, né? A área 1, por exemplo, vamos achar a área 1 aqui. A zona 1, né? Então a zona 1 é essa zona aqui, ó. Zona 1. Tá? Zona 2 fica entre essa isoeta aqui e a sua subsequente. Tá vendo? Então ela tem 900 km² e assim por diante. Percebam que as isoetas em centímetros, né? Essa aqui demarca pontos, né? Estabelece pontos de mesma precipitação. E qual a precipitação que acontece aqui? Precipitação de 6 centímetros. Tá? Uma precipitação de 6 centímetros e aqui de 8 centímetros. Tá bom? Então 60 milímetros e 80 milímetros. Tá bom? A média entre elas o exercício já dá. Ele já dá uma média entre as isoetas, não precisa nem calcular. Né? Aqui vai ser 5,4, aqui 7, 9, 11, 12,8, 7,5. Agora perceba, eu não tenho uma isoeta aqui, ó. Eu não tenho. Tá bom? O exercício não me dá. Por isso, que aqui o próprio exercício fala assim, olha, essa área número 1, ela está abaixo da isoeta onde são precipitados 60 milímetros. Tá? Então, a média, né, ele já me dá a média aqui que é 5,4. Tá? Justamente porque o exercício não me deu a isoeta anterior. Né? E todos os outros já são dadas as médias e as áreas entre as isoetas aí. Então tá bem simples, só jogar na equação. Tá? Como essa média foi dada em centímetros, eu passo para milímetros, né, que é o meu padrão, né, para precipitação em milímetros. Eu tenho a área entre as isoetas e aí eu vou multiplicar a área entre as isoetas pelo ponto médio. Tá? Então aqui eu vou ter, né, 410 multiplicado por 54. Tá? Então 22.140. Aí eu vou calcular todos os outros e somar todos esses produtos. Tá ok? Somei aqui todos os produtos e divido pela área total que eu já tinha calculado. A área total aqui, 7.180. Então percebam aqui, né? A maior precipitação foi registrada pelo método das isoetas. Né? Uma intermediária foi calculada pelo método dos polígonos de Thyssen e a mais grosseira, né, deu a menor delas, 88,73. Qual delas utilizar, né? Qual delas utilizar? Então, geralmente a gente considera o pior dos casos, né? Então, a maior precipitação é 92,97, né, para ser mais conservador, né, mais a favor da segurança. Tudo bem? Então, esses são os exercícios relativamente simples, né, desse módulo 4. Tá? Então, eu espero que tenha sido de ajuda aí para todos vocês. Tá bom? Um abraço, sucesso, até mais.